Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero no puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Salve, salve, galerinha. Boa noite. Estamos ao vivo, estamos online. Duas coisinhas rapidinho. Primeiro, boa noite, né? Mas duas coisinhas rapidinho. Primeiro, tá valendo aqui. Maxwell, um beijo e um feliz aniversário para ti. Tá? Tudo de bom para você. Tá bom? E queria entender porque o Osmar tá falando tanto do jogo Flamengo e Atlético Mineiro. Tá? Não tô entendendo. A minha cachorra tá invadindo aqui. Não tô entendendo o porquê disso. Vai pra lá, filha. Depois eu falo contigo. Tá bom? Não tô entendendo. E hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai tratar de análise combinatória, como a gente chegou a comentar semana passada, né? Hoje vai ser uma resolução de problemas, então a gente vai pegar tudo que a gente aprendeu de análise combinatória e aí a gente vai fazer um grande apanhado disso tudo. Tá bom? E aí a gente vai ver como a análise combinatória funciona quando a gente começa a ter todos os casos à nossa disposição e a gente conseguir identificar qual caso seria cada um. Tá bom? Só para a gente dar uma relembrada rápida, né? Quais são os casos de análise combinatória que a gente tratou? A gente falou dos princípios, princípio multiplicativo, princípio aditivo, tá? A gente falou de fatorial, porque o fatorial é que se baseia cada uma das fórmulas de análise combinatória. Lembra que a gente tem arranjo, permutação, e aí a gente tem os diferentes tipos de permutação, né? E a gente tem a combinação. Beleza? Então, vamos lá. Para começar a brincadeira, opa, boa noite, Francine. Boa noite, Renan. Já tá cedo, não tô atrasado, não. Não começa, não. Ah, é verdade. O Vasco venceu, aí o Renan apareceu, né, Renan? Né? Tava sumido, tava numa caverna. Há não sei quantos jogos. Aí, Renan, ó. Minha coleção de Funkos, hoje nós temos Rubius Hagrid. Tá? Hoje ele está com guarda-chuvinha, né? Já para proteger a gente dessa chuva que está caindo, Rubius Hagrid. Tá bom? De Harry Potter, para quem não conhece. Beleza? É só assim pro Renan aparecer, gente. Só quando o Vasco vence. Senão o Renan fica escondido. Né? Senão o Renan fica ali no seu cantinho. Então a gente vai falar um pouquinho, tá? De análise combinatória e a gente vai fazer um micro resumo. Que o Vasco ganhou, né? Por isso que tá caindo essa chuva. Faz sentido. Faz sentido. Tá? Muito obrigado, Racine, por lembrar disso. Tá?
Como o senhor se sente em questão ao seu time? Não, eu me sinto ok. Não estou decepcionado dessa, não. Estou tranquilo, tá? A gente vai fazer um micro resumo aqui de análise combinatória, tá bom? Um apanhado rápido para a gente lembrar de cada um dos casos. E aí a gente vai pegar formas, tá bom? De você tratar a sua questão. Isso fica mais fácil de você identificar em qual caso, tá? Vai se adequar àquela questão que vai aparecer para você. E aí, com isso, você saber como resolver, como atacar aquela questão, como algumas pessoas falam, tá? Aqui no Pará, muita chuva. Eita! Vamos lá. Vamos começar a brincadeira. Primeiro, a gente já sabe, tá chovendo muita coisa, tá? Tá, Racine? Tá chovendo muita coisa aqui. Vou até apagar aqui que eu fiquei até nervoso. Vamos de novo. Análise combinatória. A gente vai fazer um resumo de análise combinatória, tá? Acredito que todo mundo espera um resumo que possa ajudar bem, né? Não só a gente fazer exercício, mas entender o que fazer em cada exercício, né? Talvez seja a parte mais difícil, que a galera sente mais dificuldade em análise combinatória, tá bom? Então vamos começar a brincadeira. Primeira coisa que você vai fazer, se deparou com um exercício de análise combinatória. Primeira coisa que você vai fazer é uma pergunta. Tá? Você vai se perguntar sobre aquela questão em si. E aí a primeira pergunta que você vai fazer é a seguinte: a ordem importa? Você vai se perguntar isso. Tá? É isso que eu quero que você se pergunte. Deixa eu ver se vai ficar legal. Então você vai se perguntar se a ordem importa. Aí você vai ter o seguinte: você pode ter duas respostas, obviamente, né? Sim e não. Se a ordem não importar, ou seja, a tua resposta for não, você vai cair já direto, você já sabe o que fazer. Como assim, Ponte? Você vai utilizar o que a gente chama de combinação. Lembra que na combinação a ordem não importa, tá? Então você já vai direto para um caso de combinação. Lembrando, como é que a gente faz a combinação? Eu comentei com vocês, está em se tratando de Enem, a combinação ela é muito interessante que a gente lembre das fórmulas de combinação. Por quê? Porque o Enem já pediu as respostas no modelo da fórmula. Ou no modelo da fórmula, ou no cálculo que se utiliza para aquela fórmula. Tá bom? E aí a combinação de N elementos escolho P, lembrando que pode estar N, P, tá? Como é que se calcula? Só para a gente relembrar. N fatorial, embaixo, P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Tá bom? Essa é a fórmula de combinação. Tá? Então, primeira coisa, chegou na sua questão, você vai verificar. A ordem importa? Se não, se a ordem não importar, não fizer diferença, então você já cai direto no caso de combinação. E aí, mas Ponte, e se chegar e a minha resposta for sim? A ordem importa. Você vai fazer outra pergunta. Que outra pergunta? Você vai ver, uso todos os elementos? Uso todos os elementos? É a segunda pergunta que você vai fazer, tá? Nossa, ainda bem que isso daqui acerta, né? Porque senão ia ficar horroroso. Uso todos os elementos? E aí, de novo, você tem duas possibilidades de respostas. Sim e não, tá? Então, de novo, ó. Você pode ter como resposta não usar todos os elementos. Ou você pode usar todos os elementos. É para ser maior, perdão. Se você não usar todos os elementos, você vai cair no que a gente chama de arranjo. Tá? Eu falei com vocês que arranjo se resolve por princípio multiplicativo. Você não precisa ficar decorando a fórmula de arranjo.
Antes, eu adoro uma fórmula. Você pode escrever a fórmula para mim? Posso, tá? Um arranjo de um número de elementos N, você tem que escolher P, uma quantidade P de elementos, é dado por N fatorial, que multiplica, que divide aqui, N menos P fatorial. Tá? Então, repara, a gente já tem a nossa formulazinha de combinação e a gente já tem a nossa formulazinha de arranjo. Tá? E aí entra a seguinte situação. Se você usa todos os elementos, tá? Sua resposta, em vez de não foi sim, você usa permutação. Tá? Você usa o que a gente chama de permutação. E aí tem duas permutações principais para a gente, tá bom? Duas permutações que são essenciais para a gente. Que seriam a permutação simples e a permutação com repetição. Tá bom? Lembra quando a gente falou de permutação, que a gente falou principalmente de anagramas? E aí a gente fez até uma brincadeira, a palavra amor não tem letra que se repete. Então ele cairia num caso de permutação simples. A palavra amora, ela já tem a letra A que se repete. Então se tem alguma repetição, você usa a chamada permutação com repetição. Meu Deus, deu um trovão aqui, meu pai do céu. O que houve, Sofia? O que aconteceu? Vai ter que sair por quê? Aí vamos lá. Uma permutação simples de n elementos é simplesmente dada por n fatorial, tá? Então, por exemplo, a palavra amor tem 4 letras. Para você fazer a permutação das letras, permutar seria trocar a ordem, tá bom? Então você vai fazer simplesmente n fatorial. Agora, se você tem uma permutação com repetição, tá? Você vai ter a repetição primeira, segunda, até uma repetição N, por exemplo, tem 2 letras A's, então tem 2 elementos se repetindo. Tem 3 letras A's, tem 3 se repetindo. Agora, tem 3 A's e 2 B's, tá? Então você vai ter 3 elementos se repetindo e também 2 elementos se repetindo, tá? Então, ó, isso aqui vai ficar no denominador fatorial da primeira repetição, fatorial, se existir, da segunda repetição, até o fatorial da última repetição, tá? Lembrando aqui, n fatorial. E aí uma coisa principal, tá? Que a gente não pode esquecer. A análise combinatória, ela é gerida, tá? Por 2 princípios, que é chamada carinhosamente de regrinha do E e do U, tá? Lembrando, deixa eu trazer um pouco para cá, mais para o canto, tá bom? No E, você multiplica. No OU, você soma. Tá? Então não esquece isso daí, que é de extrema importância para a gente conseguir fazer nossas questões de análise combinatória. Tá bom? Deixa eu aproveitar e jogar isso aqui um pouquinho mais para o meio para sair legal no teu print. Tá bom? Hora do seu print. O resumo de todas as aulas nossas de análise combinatória está nesse seu print de agora. Tá bom? Então presta bastante atenção. Sempre que você tiver alguma dúvida, alguma questão de análise combinatória, dá uma olhada nesse print de novo. Tá bom? Dá uma olhada nesse print de novo. Ele com certeza vai te ajudar bastante, vai te dar um norte muito legal para você resolver. Beleza? Ah, tá bom, Sofia. Então, depois não esquece de assistir, tá? Vê se tu consegue pegar só esse print e aí partir. Porque esse print é bem importante. Tá? Então vamos para as questões? Vamos para as questões. Eu sei que vocês estão aí, ó, ansiosíssimos. Tá bom? Ansiosíssimos. E a primeira questão é uma questão do Enem de 2021 que eu acho bem interessante, tá? Não é
situação de questão fácil ou difícil. Não é isso que a gente está analisando aqui. A gente está querendo ver questões que podem aparecer para vocês e que abrangem. Legal o que a gente falou. Tá bom? Bora lá. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos e 15 pedras. 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidos é representada pela expressão. Então vamos lá, ela vai ter que escolher tecidos, vai ter que escolher pedras. Tá? Então vamos para a nossa primeira parte. Ele te fala que vai usar 2 tipos de tecido, sendo que tem à disposição 6 tipos de tecidos diferentes. Tá bom? Então vamos separar essa questão. Tá bom? Primeiro vamos falar dos tecidos. Tá bom? E aí vamos lá. Ele não disse nada que a ordem dos tecidos faria novas fantasias, nem nada disso. Tá bom? Ele só vai usar 2 tipos de tecidos. Não falou nada nem sobre cor, repara. Tá bom? Então, na verdade, se ele não está te dando nada disso, significa que a ordem não importa. Significa que a ordem não importa. Se a ordem não importa, a gente falou isso daqui a uma combinação. Tá? Isso aqui é uma combinação. E aí o seguinte, eu falei para vocês que a fórmula é importante, mas vamos tentar resolver esse caso específico, sem forma. Esse caso específico, os tecidos, tá? Sem forma, para você ver que, dependendo da situação, dá para sair. Aí tu vai falar, pô, Pante, mas vale a pena? Beleza, você pegou agora o cerne da questão. Por quê? Por que eu te falei que era importante você saber a fórmula? Olha bem de que maneira são dadas as alternativas. Elas estão no formato da fórmula. Então, essa questão não é questão de ser fácil ou difícil. É muito para você ver, né, exatamente o porquê que eu te falo, tá? Por que eu insisto tanto de que vocês têm que lembrar a fórmula, pelo menos de combinação. Tá? Lembra que agora, então, ó, a gente tem 6 tecidos, quer escolher 2. Então, uma combinação de 6 escolhe 2. Olha que coisa linda. Beleza? Então, ó, vamos lembrar, ó, 6 fatorial, beleza? 2 fatorial, que é a quantidade que eu quero escolher. E aí você vai diminuir 6 menos 2 fatorial. 6 menos 2, conhecido carinhosamente, né, como 4, né? Então, essa primeira parte, tá? Só para botar em ordem, tá? Isso é só preciosismo. 6 fatorial, vou botar o maior primeiro, 4 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Você já fez a escolha dos tecidos. Tá bom? E aí o certo é só... Usa um raciocínio aí, pronto. Meu noite já está querendo ser. Calma. Beleza, a gente viu os tecidos. Tá? Pante, preciso fazer essa conta? Não precisa, porque olha para as alternativas. Você não tem nenhuma conta, não tem um resultado numérico, está no modelo de forma. Então vamos seguir a nossa brincadeira. Ele falou dos tecidos, agora a gente vai falar do quê? Das pedras ornamentais. Ele fala que no início ele quer 5 tipos de pedras ornamentais. Mas ele tem à sua disposição, tá? 15 pedras ornamentais distintas. Tá bom? E aí, com isso, ó, vamos para o que seria as pedras. Mesma lógica, tá? Mesma lógica que a gente falou nos tecidos, tá? Que a ordem não importa.
E se a ordem não importa, você já sabe, então, que também vai ser um caso de combinação. Certo? E aí é uma combinação, repara, são 15 pedras disponíveis, a gente tem que escolher 5. Pronto, ó. Então, ó, 15 fatorial, 5 fatorial que multiplica 15 menos 5 fatorial. Lembrando que 15 menos 5 vale 10, né? E aí a gente vai ter, ó, botando em ordem de novo, ó, 15 fatorial, só vou botar o 10 primeiro, porque é maior, tá? E 5 fatorial. É uma regra? Não. Tá bom? Então você já tem dos tecidos e das pedras. Repara que você tem dois valores aí diferentes. O que, que a gente pode fazer com essa brincadeira? A gente já pode eliminar algumas alternativas, tá bom? Repara que a alternativa C não tem nada a ver com o que a gente está trabalhando. A alternativa D não tem nada a ver com o que a gente está trabalhando. A alternativa E também não tem nada a ver. Sobrou a A e a B. E aí eu te falei o quê? Os princípios são muito importantes. E aí a gente tem o chamado princípio multiplicativo, que você vai usar tecidos e pedras. Se você vai usar tecidos e pedras, e você multiplica. Né? Se o e você multiplica, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar esses dois resultados encontrados, tá bom? E aí você vai ter como resposta, ó, o primeiro resultado encontrado multiplicado pelo segundo resultado encontrado. O primeiro foi 6 fatorial, 4 fatorial, vezes 2 fatorial. Que multiplica 15 fatorial, 10 fatorial e 5 fatorial. Tá? Então essa é a nossa resposta, letra A de Arrascaeta. Então, olha bem, duas coisas que a gente vem batendo na tecla que são importantes. Nossa, como ficou horrível esse ano. Duas coisas que a gente tem batido na tecla que são importantes, que são exatamente o quê? Você lembrar da fórmula de combinação, que a gente bateu nessa tecla, e você lembrar dos princípios. Beleza? Tira o print, A de Arrascaeta. Deixa eu ver aqui. Como é que está o chat quando você tira o print? Posso dar outra dica para vocês? Aproveitar? Aproveitando aqui. Vamos pensar o seguinte. Não vamos fazer conta, tá? Pelo menos não de início. Tá bom? Não vamos fazer conta. Vamos pensar o seguinte. Você vai usar tecidos. Isso, o que você precisa saber é isso aqui. Você vai usar tecidos e pedras. Certo? Eu quero que você saiba disso. Eu quero que você tenha noção do princípio. Se você vai usar tecidos e pedras, se tem um e, significa que vai aparecer para você uma multiplicação. Então, se vai aparecer para você uma multiplicação, tira tudo que não tem multiplicação. Ó. Não tem. Então, fora a letra B. Não tem, aqui tem uma adição. Fora letra C. Não tem. Não tem uma multiplicação. Então, tira a letra E. Tá bom? Você vai trabalhar com as duas que tem multiplicação. Repara que você só entendendo esse princípio, tá? Vamos dizer assim, Pante, eu tenho um pouco de dúvida, tá? Talvez eu fosse chutar essa questão. Você tinha 5 alternativas, ou seja, 20% de acerto. Você eliminou 3 só sabendo o princípio. Então você já subiu para 50%. Tá? Sua possibilidade de acerto já foi multiplicada por 2,5. 2,5? É.
20% para 50%, 2,5%. Tá? Você tem 2,5 vezes a mais chance de acertar. Acho que o dobro. Então, bastante interessante. Tá bom? Vamos para a questão de número 2. Enem PPL de 2020. A prefeitura de uma cidade está renovando os canteiros de flores de suas praças. Entre as possíveis variedades que poderiam ser plantadas, foram escolhidos 5. Amor perfeito, cravina, petúnia, margarida e lírio. Em cada um dos canteiros, todos com composições diferentes, serão utilizadas somente 3 variedades distintas, não importando como elas são dispostas. Aí ele jogou no seu colo, tá? Que a ordem não importa. Jogou assim, ó. Toma para você de presente. Tá bom? E aí, se a ordem não importa, a gente já sabe o que é, mas vamos seguir a leitura. Um funcionário deve determinar os trios de variedades de flores que irão compor cada canteiro, de acordo com o disposto, a quantidade de trios possíveis. Vamos primeiro ver o seguinte. São 5 flores, né? Ele fala que foram escolhidas 5. Beleza? Serão utilizadas somente 3 variedades distintas, diferentes. Então, na verdade, tá? Na verdade, repara, se a ordem não importa, isso daqui já te dá a dica de que é uma combinação. Tá? Isso aqui já te deu a dica de que é uma combinação. E se você sabe que é uma combinação, tá? É uma combinação de 5 elementos, temos que escolher 3. Tá? Então, bora lá. Ó. Aliás, a gente já vai cair direto na resposta, né? Você não precisa calcular nada. 5 fatorial. Agora, 3 fatorial que multiplica 5 menos 3 fatorial. Tem que ter todos esses elementos aí. Tá bom? Então, repara, ó, só 5 não serve. Não é que nem Jorge Jesus. 5, 1, não. 5 vezes 3 não serve. Aqui não serve. Cuidado aqui para você não se confundir, tá? Então, ó, é 3 e 5 menos 3. Aqui tem 2, então fora. Logo, a gente tem como nossa resposta letra E. Estou tentando fazer o coração primeiro, mas não sei por que não aceitou. Nossa Senhora. Tá bom. É de Eric Pulgar, mas talvez em breve pode ser que apareça um Emerson Royal aí, tá? Repara, não foi uma questão absurda pra gente. Cheio de coisa para fazer, enrolada. Já se como estamos. Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Vai dar tudo certo, tá, gente? Vocês estão vendo que a gente está conseguindo fazer uma boa, né? Vamos para a próxima? Uma questãozinha aqui de um vestibular do Rio de Janeiro, tá? Questãozinha da UERJ. E eu acho esse tipo de questão muito interessante. Porque ela faz não só você pensar a análise combinatória. Faz ela você pensar em algumas coisas. Tá? Vamos pensar o seguinte. 6 times de futebol disputaram um torneio no qual cada time jogou apenas uma vez contra cada adversário. A regra de pontuação consistia em marcar 0 ponto para o time perdedor, 3 pontos para o time vencedor e, no caso de empate, 1 para cada time. A tabela mostra a pontuação final do torneio. Ele pergunta o número de empates desse torneio. Vamos pensar o seguinte. Coisas importantes. 1. Cada time jogou apenas uma vez contra cada adversário. Essa é a parte importante. Tá? Então, por exemplo, time A contra time B, não tem time B contra time A, é só time A contra time B. Deixa eu fazer uma ideia com vocês, tá?
Gente, como é que eu vou descobrir quantos empates tiveram? Eu só tenho a quantidade de pontos, são 6 times, eu não posso ficar simulando tabela. Porque se são 9 pontos, ele pode ter tido 3 vitórias, já que cada vitória tem 3 pontos, né? 3 pontos para o vencedor, né? Então, 3 pontos para o vencedor. À medida que, né, o perdedor, quem perdeu, vai ganhar 0, né? 2 times jogaram, um venceu, um perdeu, então um ficou com 3 pontos, outro ficou com 0. Talvez não esteja tão feliz. E aí, no caso do empate, 1 ponto para cada time. O que eu quero te dizer com isso? Você não precisa necessariamente saber quantas vitórias e quantos empates cada time teve. Vamos pensar um negócio aqui juntos, tá? Vamos pensar um exemplo aqui juntos. Imagina, só imagina, se fosse um torneio menor, tá? Só com os times A, B e C. Correto? Vamos pensar algo menor? Sempre que você encontrar algo muito grande, assim, né? São 6 times, o que eu faço? Pensa em algo menor, tá? Para organizar o seu pensamento. E aí, ó, quais são os jogos possíveis? Time A contra time B. Time A contra time C. E time B contra time C. Gente, e o B contra o A? Lembra que a ordem não importa, tá? Eles só jogam uma vez. Vamos pensar o seguinte. Imagina que o time A venceu o primeiro jogo. Vamos botar tudo 1-0. O time A venceu o segundo jogo e o time B venceu esse último jogo. Como é que vai ficar a pontuação? Ó? A, B e C. O A teve 2 vitórias. Então ele tem 3 pontos mais 3 pontos, 6 pontos. Certo? O time B teve uma vitória. Ele perdeu o primeiro jogo, ganhou o segundo, ficou com 3 pontos. E o time C perdeu os 2 jogos. 0 mais 0, 0. Repara que o total de pontos que tem aqui, 6 mais 3 mais 0, tem um total de 9 pontos distribuídos. Pensa comigo uma coisa importante, tá? São 3 jogos. Qual é a pontuação máxima que consegue ser distribuída? Tendo um vencedor e um perdedor. São 3 jogos. 3 vezes 3, 9. Bateu. Certo? Então, todos os jogos teve alguém vencendo. Certo até aí? Agora, vamos mudar um pouco? E se? E se? Tá? E se a gente mudasse esse resultado? Só um resultado, ó. Vou pegar aqui o último jogo. Se em vez de 1-0 fosse 1-1, significa que o B, então, né, ia ter um... E o C iam mudar a sua pontuação no final das contas, né? Vamos ver aqui. O B ia ter uma derrota e um empate. O C ia ter uma derrota e um empate. Olha bem a quantidade de pontos distribuídos. 8 pontos. Eram 9 pontos totais possíveis. Tá? Foram 8. A diferença é exatamente 1 ponto. Que é exatamente a quantidade de empates que a gente teve. Tá? Exatamente a quantidade de empates que a gente teve. Então, qual é a lógica para a gente resolver essa questão? A gente vai ver o total de pontos possíveis a serem distribuídos. Tá bom? Depois a gente vai ver o total de pontos que foram de fato distribuídos. A diferença é exatamente o número de empates. Pancho, por quê? Porque a partir do momento que você tem um vencedor, um ganhou 3 pontos, outro ganhou 0. Então foram 3 pontos distribuídos no total. Certo? Time A ganhou 3, time B ganhou 0. Mas se esse jogo fosse empate, o time A ia ganhar 1 ponto, o time B ia ganhar 1 ponto. Foram distribuídos 2 pontos no total e não mais 3. Então é exatamente 1 ponto a menos a ser distribuído na tabela. Se foi 1 ponto a menos distribuído, é exatamente porque houve um empate, por essa diferença de pontos. Tá bom? Então vamos primeiro fazer a coisa mais essencial. A gente vai somar esses pontos. E vamos ver quantos pontos tem no total.
9 mais 6 são 15. 15 mais 4, 19. 19 mais 2, 21. 21 mais 6, 27. 27 mais 13, 40 pontos. Foram distribuídos 40 pontos. Certo? Agora, se cada time jogou uma vez contra cada um, pensa uma coisa aqui com o Titi, tá? Pensa uma coisa aqui com o Titi. Significa, então, que a ordem não importa, certo? Significa, então, que essa ordem não importa. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Deixa eu tirar isso aqui. Fecha. Pronto. Ajeitei. Se a ordem não importa, a gente já falou que isso é um caso de combinação. Mas como é que eu vou saber qual a conta que eu tenho que fazer na combinação? Ora, se é uma partida de futebol, uma partida é um time contra o outro. Então você tem dois times que você tem que escolher, né? Você tem dois times a serem escolhidos para realizar uma partida. Sendo que você tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, dos 6 times que você tem, você vai escolher 2 para realizar uma partida. Então, ó, 6 fatorial sobre 2 fatorial. Vamos direto? 6 menos 2, 4 fatorial, certo? Eu falei com vocês o quê? Como é que se resolve esse tipo de fatorial? Você não vai sair abrindo todo mundo, tá? Você abre o fatorial de cima até o maior fatorial de baixo. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E aí, ó, quando você tem esse 4 fatorial embaixo, você vai conseguir simplificar. O outro fatorial, sim, você pode abrir por uma casa 2 vezes 1. Coisa linda demais pra gente. E aí, ó, 4 fatorial e 4 fatorial foi embora. Com isso, a gente vai ter 6 vezes 5 no numerador, 30. 30 divididos por 2, você tem 15 jogos. Tá? 15 jogos. Agora, você não precisa ficar distribuindo. A gente já falando, a gente vai ver quantos pontos no máximo seriam distribuídos. Então, quantos pontos no máximo teriam sido distribuídos? Vai ser o seguinte: 15. O máximo de pontos a ser distribuídos são 3. Ou seja, 45 pontos. Logo, quantas partidas tiverem empate? Você vai fazer a diferença entre esses dois. 45 menos 40 vai dar 5 empates. Tá? Uma questão que não é fácil, exige um raciocínio da gente maior, mas repara que a parte da análise combinatória não foi a parte difícil da questão. Tá? A parte difícil da questão, cuja resposta é B de Bruno Henrique, né? A parte difícil da questão foi exatamente pensar o caminho para resolver isso daí. Tá bom? Então, já tira o seu print aí. Eu acho que eu estou com o negócio bem no meio da tela. Só trazer isso aqui para cá. Pronto. Pronto, agora tá certo. Tá bom? Eu sei, de novo. Para gente ficaram muitas etapas. Ficaram porque a gente foi analisar como é que seria, tá? Num caso menor. Beleza? Foi. Alguém falou aí que já foi. E aí, o seguinte. Questão número 4, questão do Enem do ano passado que assustou muita gente só por um detalhe. Tá? Só por um detalhe. Olha as alternativas. São muito feias. Né?
Mas vamos pensar o seguinte: essa questão eu vou te dizer um jeito de você resolver, ó, mole para você resolver, tá? Você vai ver que na verdade não vai precisar de fazer muita conta, beleza? Vamos lá. Um hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionários. Para executar determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos, sendo pelo menos 3 cardiologistas. Tá? A expressão numérica que representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe é... Filha, deixa eu terminar essa questão, eu já falo com você. Tá? Deixa o papai terminar. Peraí. Seguinte. Partes importantes. Primeiro, tem que ser 5 médicos na equipe. Pelo menos 3 cardiologistas. E a parte principal dessa questão é exatamente esse pelo menos. Tá? Então significa que você vai ter 3 casos com 3 cardiologistas. 4 cardiologistas. Ou os 5 sendo cardiologistas. Certo? Pelo menos 3, pode ser com 3, com 4 ou com 5. Ele não disse que tem que ter os 2 tipos de médico. Tá? Agora vamos lá. Olha outro cara principal aqui que ninguém está falando dele. Ó. Esse E. E médicos neurologistas. Então vamos ver aqui. Significa dizer que você vai ter cardiologistas e neurologistas. Sabendo, tá? Sabendo que são 5 médicos, vamos pensar o seguinte, ó. Se são 3 cardiologistas, tem que ter 2 neuros para formar 5. Se são 4 cardiologistas, tem que ter um neuro para formar a equipe. Se são 5 cardiologistas, são 0 neuros. Tá? Obviamente, as 3 formas não vão trabalhar junto. Ou vai ser da primeira forma, ou da segunda, ou da terceira. Acredite ou não, sua questão acabou. Tá? Antes, mas a gente não fez conta nenhuma. Não fez. Porque para o primeiro caso, você vai ter alguma coisa, tá? Alguma coisa, multiplicado, tá? E aí ele foi bem enfático, que ele não botou nem pontinho, ele botou vezes. Ó. Então seria como se dissesse assim, ó. Vai ter cardiologistas e neuros. Ou mais. Segundo caso, você vai escolher os cardiologistas e neuros. Tá? Ou é mais. Você vai escolher os cardiologistas e os neuros. Só tem uma alternativa desse modelo. Ó. Aqui só tem um vezes, fora. Aqui só tem um vezes, fora. Aqui até tem os 2 mais, mas não tem um vezes, fora. Repara que as 2 mais feias são exatamente as que ficaram. Que é aqui, ó, cardiologista e neuro. Ou cardiologista e neuro. Ou cardiologista e neuro. Acabou. Letra E. Tá? Isso daqui, só para a gente ter escrito, tá? É uma combinação dos 7 cardiologistas, tem que escolher 3, e combinação dos 6 neuros, temos que escolher 2. Ou combinação dos 7, tenho que escolher 4, e dos 6 neuros, vamos escolher 1. Ou combinação dos 7 cardiologistas, vou escolher 5, e combinação dos 6 neuros, vou escolher ninguém. Tá bom? Então, essa questão, repara, a gente consegue resolver sem conta, só entendendo a ideia do princípio multiplicativo. Tá bom? Já tira o print aí, porque aí, Racine, just on time. Né? Tá bom?
Qual o nível de dificuldade dessa questão? Então, ela não tem cálculos complexos, beleza? Ela é uma questão quase de nível médio, exatamente pelo assustar, né? Mas ela ainda é considerada um nível um pouquinho mais fácil, tá? Beleza, Lívia? É de Eric Pulgar ou Emerson Royal, né não? Encerramos, Racinho? Então é isso, pessoal. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.